As nossas fontes estão no Senhor. Boa tarde, meus amados, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas, nós queremos nos alegrar com vocês nessa tarde, pela oportunidade que nós temos de compartilhar uma palavra da parte do Senhor. Amém? Nós queremos orar com vocês, que vocês possam estar orando conosco agora, concordando nessa tarde, declarando que serão abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dedicar esse tempo, um pequeno espaço do nosso dia. Eu creio que Deus tem estado conosco durante todo esse tempo, mesmo em tempos de adversidades, nós podemos aproveitar para estarmos sempre ligados com Ele, meditando nas coisas dEle, nas suas direções, e cremos que seremos todos ricamente abençoados nessa tarde. Vamos orar então. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graças por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Amém. Aqui como igreja do Senhor, como irmãos, compartilhando da sua palavra, meditando um pouco nas suas instruções, Pai, nos seus princípios, que são princípios de vida. Nós só temos a te agradecer pelo seu Espírito em nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre oração, nesse momento, Vamos dar aqui algumas instruções da palavra. E eu quero já ler um trecho aqui, se alguém estiver com a Bíblia aí e quiser nos acompanhar. Amém. Eu quero partir do princípio do que Deus estabeleceu como sendo sempre muito bom. Nós podemos ver pelas Escrituras um Deus que se expressa como um Pai amoroso, como alguém muito bom, que planejou tudo do bom e do melhor para as nossas vidas. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja que Deus colocou o homem numa posição de liderança, de dominar sobre um administrador de tudo aquilo que ele estabeleceu. Então, a vontade de Deus não foi que o homem fosse dominado pelas circunstâncias, mas que o homem se colocasse como uma autoridade sobre as circunstâncias. Amém? Infelizmente, como todos sabem, a queda do homem, a sua desobediência a Deus, arruinou essa sua condição de ser uma autoridade na terra. E ele passou a sofrer os danos. Eu vou ler só mais um trechinho aqui, depois o Luciano já vai falar. Que está lá no capítulo, aí em Gênesis ainda no capítulo 3, aí pelo versículo 17, quando eles pecaram, o homem e sua esposa. Aí o Gênesis 3,17 diz assim: E a Adão disse o Senhor: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então veja que ali, depois que eles pecaram, a sentença aqui para o homem foi: maldita é a terra por tua causa. Por quê? Uma vida de desobediência arruinou não só a condição espiritual do homem, mas também trouxe com que isso ficasse expansivo para a sua terra, ou seja, para o meio onde ele viveria. Então a vida do homem ligada, conectada com Deus, desfrutando dos princípios de Deus, ela se estende para tudo que está à sua volta. Isso. Quando nós estamos com o nosso coração ligado no Senhor, então aquilo vai se estender, a bênção que chega na nossa vida, que nos refaz, como eu tenho dito, primeiramente no nosso espírito. Então aquilo também é abrangente para todo o meio onde nós vivemos. Veja que Deus não disse: eu amaldiçoei a terra, mas disse: maldita é a terra por sua causa. Então a vida espiritual dele, estando em ruínas, também trouxe danos para a sua vida na terra. Mas Deus não deseja que seja assim sempre. Por isso que ele enviou Jesus, para que nós pudéssemos refazer a nossa vida.
nos reconciliando com Cristo na cruz. Mas Amém. nosso assunto é sobre oração. Amém. Então vamos entrar um pouco sobre oração, né? Quer falar algo aí já? Depois a gente vai... Então, amados, nós queremos ler o texto inicial, né, para esse assunto sobre oração. Né? Iremos falar sobre a oração que produz resultados, né? A oração eficaz. E lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo do 16 ao 18, nós vamos estar lendo esse texto. Se você tiver com Bíblia, você pode abrir, certo? Essa é uma tarde de estudo, é uma tarde onde nós estaremos compartilhando, onde nós estaremos lendo alguns textos da palavra, certo? Para encontrar base para as nossas vidas, fundamentos, vamos dizer assim, para a nossa vida de oração. Amém? Então, amados, é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente saber o que a Bíblia fala, a gente saber, né, o que o Senhor deixou para nós, as instruções que Ele nos dá sobre oração. Né? Porque se a gente fizer uma pergunta para aos que estão aí assistindo, para outras pessoas, o que é oração para você? Muitas pessoas pensam, eu não sei orar. Outros acham que oração é ficar repetindo palavras por várias vezes, né? É uma reza. Então, muitas pessoas têm um conceito do que é oração. E nós queremos, nessa tarde, trazer esclarecimento pela palavra, né, sobre o que é que o Senhor diz a respeito de oração, como é que tem que ser a nossa vida quando fala de oração, certo? E em Tiago, no capítulo 5, se você tiver com Bíblia, você pode abrir, né, juntamente conosco. A partir do versículo 16, ele diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Aí na parte final do versículo 16, o texto diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, queridos? Nós temos sido ministrados, né? Nós temos falado muito em nossos cultos, nesse período mesmo, onde nós estamos fazendo as nossas transmissões. Se você puder, amados, vá lá em nosso canal, se inscreva, compartilhe, reveja os vídeos, as nossas ministrações. E nós temos sido ensinados, sido instruídos pelo Espírito e entendido um pouco sobre a justificação. Amém. Né? Sobre o que foi conquistado para mim e para você, sobre o que Jesus fez na cruz, né? Sobre a obra redentora de Cristo. Amém. E nós entendemos que Jesus, ele nos justificou. Amém, Jesus. Através do sacrifício na cruz. Eu e você fomos justificados. Ele nos fez justiça de Deus. Então, queridos, por isso nós entendemos, e a Bíblia diz que é a oração do justo. Então, a justiça que eu e você temos não é por mérito nosso. Isso mesmo. Não é uma justiça própria. Não sou eu quem faço ou uso meios para me tornar justa. Eu sou justa, você é justo, porque Jesus te tornou justo. Amém. Então, essa justificação foi através de Cristo. Né? E ele disse que a oração do justo, a minha e a sua oração, né, do justo, daquele a quem Cristo justificou, aquele que entende sobre essa justificação, aquele que anda nessa justiça, que anda nessa revelação, que aceita o que Jesus fez, a oração dessa pessoa, ela pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa. Amém? Mas é por conta de nós? Não. Por conta de Jesus. Né? É Jesus quem faz todas as coisas. Então, quando nós nos posicionamos naquilo que Cristo fez, oramos, aí sim nós veremos os resultados dessa oração. Então, nós queremos trazer algumas definições básicas do que é oração, né? E há um desejo do nosso coração em seguir durante esses tempos, né, nas ministrações, trazendo uma ênfase maior para a oração. Amém? Porque nós estamos vivendo, queridos,
num período onde nós não devemos negligenciar na oração, onde nós não devemos parar, onde nós não devemos cruzar os nossos braços. Né? Nós precisamos nos posicionar ainda mais em oração, certo? E ver os efeitos que essa oração produz, porque essa oração que nós estamos falando, a oração bíblica, a oração da palavra, a oração que o Senhor nos orienta a fazer, é uma oração que produz resultados. Isso. Amém? Então, a oração do justo pode muito nos efeitos. Então, eu preciso crer que a oração que eu faço, que você faz, ela tem poder. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, algumas definições sobre a palavra oração. Muitos perguntam, o que é oração? Orar é rezar. Orar é falar com Deus. Orar é uma conversa, né? E são várias definições. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, ele diz que a oração é uma aproximação da pessoa de Deus por meio de palavras ou por meio de pensamentos, Sim. em particular ou em público. Sim. Certo? A oração também, a oração bíblica, é uma comunicação direta com Deus. Certo? Por meio de Jesus. Aí você pode se perguntar, mas tem uma forma de orar? Existe um meio? Como é que tem que ser essa oração? Né? A Bíblia nos diz que a oração ela tem que ser feita ao Pai e em nome de Jesus. Esse é o modelo, vamos dizer assim. Né? Mas acima de tudo, querido, orar é uma comunhão. Orar é uma conversa que você tem com o Senhor. Assim como eu estou conversando com você aí, nós aqui em nossa casa, você aí na sua casa, através da tela de um celular, eu e meu esposo aqui, a gente conversando, você pode desenvolver uma conversa com Deus. Deixa eu dar aqui, Luziana, um versículo da palavra para a gente ir embasando aquilo que nós estamos falando, né? Jesus, quando ensinou sobre oração, um dos momentos em que ele ensinou, em Mateus, no capítulo 6, versículo também 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui ele estava fazendo uma correção, na verdade, né, para aqueles homens religiosos da época que eles oravam em praça pública, mas a sua intenção era apenas se apresentar, se aparecer, mostrar alguma espiritualidade, mas na verdade era apenas uma questão de aparência. Mas Deus, que vê, que sonda os nossos corações, né, sabe quando nós estamos de fato orando e quando nós estamos apenas nos apresentando. Isso. E com isso, Jesus não está dizendo aqui que só existe oração em secreto no seu quarto, não. O que ele está dizendo aqui, o princípio da oração é: Deus precisa ver. Isso. Está entendendo? Mesmo que você ore em público, a primeira intenção de quem ora é saber em seu coração: eu estou sendo sincero, eu estou realmente me ligando com o Senhor, Ele sabe as intenções do meu coração. E o intuito daquele que ora, seja dentro do quarto, seja em público, é que Deus veja primeiramente. Por isso que ele diz, o princípio é este: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto você ora, e teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Amém. Você entende? Então a oração é como a Luziana está dizendo, é falar com Deus na maneira que você sabe falar. Mas Deus não olha, Deus não observa apenas as nossas palavras, não, meus irmãos. Ele está observando a integridade do nosso coração. Amém. A sinceridade do nosso coração. Isso. Seja com eloquência ou sem eloquência, isso não importa. O que importa é ser sincero, porque na oração Jesus diz: olha, teu pai que vem em secreto, ele vê em secreto e é ele quem vai te recompensar. Amém? Pode Amém. Então, queridos, oração também ela é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta. Oração é falar a vontade de Deus para a situação. Amém. Queridos, é muito importante, né? Às vezes a gente fala para as pessoas e a gente ouve pessoas falando: mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Né? Existem segredos em saber qual é a vontade de Deus? É algo difícil de entender qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso conhecer a vontade de Deus para poder orar
a vontade dele e para poder dizer a situação, qual é a vontade de Deus. Sim. Porque, amados, nós precisamos entender que quando nós estamos orando, nós estamos em nossa casa, temos um cachorro aí, está cooperando, participando com a gente dessa live. Mas que você não perca, né, a bênção dessa tarde sobre isso. Então, o que é que acontece? Né? Quando nós estamos orando, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E como é que você vai saber qual é a vontade de Deus? Lendo a palavra. Isso. Né? Não existe uma outra forma de você conhecer a vontade de Deus se não for lendo, né, no meio, no instrumento que relata sobre a vontade de Deus. Exatamente. Né? Você convive com a sua família. Então você conhece qual é a vontade dos seus parentes, qual é a vontade do seu filho, qual é a vontade do seu esposo, aqueles que são casados. Você conhece qual é a vontade, o que é que ela gosta, o que vou preparar para o almoço hoje. Meu filho gosta de comer isso, meu esposo gosta daquilo, né? Minha mãe, né? Então a gente começa a conhecer a vontade da pessoa, a conhecer sobre aquela pessoa através de quê? Do relacionamento. Exatamente. Que a gente desenvolve com ela. Amém. Então, quando você começa a conviver com alguém, você passa a conhecer aquela pessoa e saber como é o jeito dela, o que ela gosta, a forma dela agir, a forma de falar, porque o convívio fez com que você tivesse esse conhecimento. Então, o convívio com a palavra vai fazer com que eu e você conheçamos ao Senhor. Vai fazer com que eu e você conheça a Deus, saiba o que é próprio de Deus, o que é vontade de Deus. Então, quando uma situação vem, quando você conhece Deus pela palavra, você vai dizer, não, isso aí não é vontade de Deus. Isso aí não vem de Deus. Por quê? Porque eu conheço. Porque eu passei a descobrir como é Ele, o que Ele tem, e essa situação não provém dEle. Então, você começa a falar para a situação, não é vontade de Deus, então eu não aceito. A vontade de Deus é isso, isso, isso. Então, isso você está orando a vontade de Deus sobre a situação. Isso é oração. Falar para a situação qual é a vontade de Deus. Vou trazer um exemplo muito claro, né, sobre isso. É sobre a enfermidade, né? Uma situação clara, uma situação básica, né? Que muitas pessoas pensam que estão passando por um processo de enfermidade porque é vontade de Deus. Ah, Deus quis assim. Né? Eu costumo sempre falar para os irmãos, às vezes as pessoas perguntam, uns estão sofrendo por uma situação, por outra, e aí alguém pergunta, fulano, e aí como é que você está? E a pessoa diz, eu estou como Deus quer. Né? Está no sofrendo, está no leito de uma enfermidade, está passando por alguma situação de estou como Deus quer. Amados, aqueles que conhecem Deus, né, que tem contato, que tem um relacionamento, que conhece a palavra de Deus, sabe que Deus não quer que a pessoa esteja dessa forma. Isso. Porque não é dele. Deus ele é bom. Então, se Deus é bom e tudo que há nele é bom, então, está passando por uma situação ruim, não é de Deus. E não é vontade de Deus. Então, de repente, você está... Porque a fé, nós temos aprendido que ela não nega os fatos. Então, o fato de você estar passando por uma enfermidade, o fato de você estar passando por uma situação difícil, não significa que você vai permanecer nela, nem que é a vontade de Deus. Então, você precisa orar, dizendo para a situação qual é a vontade de Deus. Nós estamos falando nessa tarde sobre a oração que prevalece, a oração eficaz, a oração que produz resultados. Então, estou passando por um processo de enfermo, né? Não sou doente, eu sou sarado, eu estou em uma situação enferma. Um exemplo, não estou, em nome de Jesus. Certo? Porque essa não é a vontade de Deus. E aí, eu começo a entender o que a Bíblia fala sobre a saúde, sobre os enfermos, que Jesus já levou sobre si. Está lá em Isaías, Salmos também fala sobre isso. Jesus já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Então, Jesus não só levou dor de cabeça, Jesus não só levou dor na coluna, Jesus não só levou
gripe, isso e aquilo. Ele levou todas. É enfermidade? Ele já levou, ele não vai levar. Né? Ele levou todas as nossas enfermidades. Lá em Salmo diz que o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. Amém. Então, bom, se Jesus nos sara, todos aqueles, se você for lá nos evangelhos, todos aqueles enfermos, todas as pessoas que chegaram para Jesus em busca de uma cura, o que foi que ele fez? Ele disse, não, é minha vontade que você fique assim. Não, ele sarou, ele curou. Então isso mostra que é vontade de Deus, que as pessoas andem em saúde divina. É vontade de Deus que as pessoas vivam desfrutando da cura que Jesus conquistou para ela. Certo? Então, se eu estou passando por uma situação de enfermidade, eu não devo aceitar aquilo como a vontade de Deus para a minha vida. Isso. Eu preciso dizer, estou assim, mas eu sou sarada. Amém. Eu sou curada. Amém. Então você vai dizer para a enfermidade, você vai orar declarando para a situação qual é a vontade de Deus. Amém. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Jesus já levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Então eu desfruto de cura, eu desfruto de saúde divina. Então, amados, você orar a palavra é conhecer a vontade de Deus e declarar isso. Amém. Corroborando com isso que você está falando, é muito importante, amados, essa instrução que Luciana está dando, porque as pessoas, porque os cristãos também adoecem. É claro, o cristão é gente como todo mundo é gente, nós não somos melhores do que ninguém. Mas o fato de conhecermos a vontade de Deus para toda e qualquer situação, nos coloca, nos dá munição para que a gente possa se posicionar da maneira correta quando algo está afetando a nossa vida. Isso. Porque você imagina, começa a pensar aí, me vem uma situação, tá? Então, se eu não conheço qual é a vontade de Deus pela sua palavra, e eu vou dizer assim, deve ser porque Deus quer que eu fique assim, deve ser porque Deus permite que eu esteja assim. Como alguém pode se levantar em fé, em fé bíblica, se ela acha que Deus deseja que ela esteja doente? Ou então, se Deus tiver vontade de me curar, agora Ele vai me curar, se Ele não tiver, Ele não me cura. Mas a Bíblia tem deixado aqui bem claro que Deus, como Luciana mencionou, não negou a ninguém que o procurou, querendo cura, sempre curou, sempre respondeu de maneira favorável a esse respeito. Isso. Então, quando eu sei a vontade de Deus pelas Escrituras, eu posso até passar por uma situação, como todos passam, mas eu vou estar me posicionando da maneira correta. Isso não é a vontade de Deus. Por isso, eu não creio que isso deva permanecer na minha vida. Em nome de Jesus, isso daqui vai passar. Amém. Você entende? Isso. Então, conhecer o caráter de Deus, a maneira, a sua pessoa, alguém pode dizer assim, mas quem é o homem para querer conhecer a Deus? Amados, nós podemos conhecer aquilo que Ele deixou aqui expresso na sua palavra. Nós não podemos conhecer Deus em sua totalidade, porque seria um homem limitado querendo conhecer a totalidade de Deus. Mas, no mínimo, nós devemos nos empenhar a conhecer essa porção dele que Ele deixou aqui, a sua palavra. Amém. Não é? Se Ele deixou isso daqui, aqui está expresso a sua vontade na sua palavra. Então, quando nós nos posicionamos de maneira correta, estamos nos alinhando com Deus e a sua vontade, e assim nós vamos vencendo. É isto que Paulo disse, combater o bom combate da fé. Amém, isso mesmo. Combater o bom combate da fé. Se há um combate, é porque há adversidades. Ninguém está dizendo que não há problema, que não há adversidade na vida do cristão. É certo que há. É por isso que diz, combata um bom combate da fé, que é se posicionando, em crer em Deus e em sua palavra. Amém. Amém? Isso mesmo. Glória a Deus. Isso mesmo. Glória a Deus pelos irmãos participando, concordando, Amém. Quero desejar boa tarde, sejam abençoados aí em nome de Jesus, Valdemir, Minha, Catiúcia, Alice, esses que estão, Cristina, esses que estão sempre aí conosco, ligados e interagindo através dessa live, amados? Então essa é uma oportunidade que nós temos de poder compartilhar com você, de poder abençoar a sua vida, sermos também abençoados, porque nós estamos ligados no mesmo Espírito, isso é muito bom, e a gente precisa fazer bom uso desses recursos que o Senhor disponibiliza para as nossas vidas, Então, dando continuidade sobre essa oração que prevalece, sobre essa oração que produz
efeito, né? Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele quer responder às nossas orações. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que Ele não está surdo, que Ele não é surdo, que Ele ouve as nossas orações. A Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos, né? Os olhos de Deus, eles estão atentos a mim e a sua postura de fé. Né? Então Deus, Ele está olhando, sim, Ele está ouvindo, sim. Né? E muitas pessoas, elas perguntam e elas dizem: mas eu preciso orar? Eu acredito que você já deve ter escutado, né? Paula, pastora Paula aqui conosco. Eu estou aqui compartilhando, mas olhando aí esses irmãos que estão ligadinhos com a gente. Muito, muito bom poder participar com vocês dessa tarde, compartilhar dessa palavra. Isso é maravilhoso, né? Isso mesmo. Essa outra pessoa aí, CMS, Simão Dias, não sei assim quem é, mas quero dizer boa tarde também. Boa tarde. Né? Então, queridos, o que ocorre? De repente eu já ouvi expressões, pessoas dizendo, já passou até pela minha mente, logo quando eu me converti. A gente tem essa ideia, né, de, se Deus conhece, então eu não preciso pedir. Eu não preciso orar. Porque Deus não já conhece meu pensamento, né? Tem pessoas que pensam dessa forma. E não ousa, e não age, não desenvolve essa vida de oração por pensar que Deus já sabe o que eu estou passando. Então, pelo fato de Deus já saber, então fica mudo. Né? Posso falar algo nesse Fica calado, fale. Deixa ele falar, depois eu falo mais. Ela fala e eu gosto de trazer os textos. Amém. Eu quero só mostrar aqui uma referência que está no Salmo 115, versículo 16, que está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu. Corroborando com aquilo que nós lemos lá no princípio em Gênesis, que Deus disse ao homem: domine sobre tudo. Eu deixei para você administrar. Então Deus estabeleceu dessa maneira, que a terra foi dada aos homens. É por isso, meus amados, que lá em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se não fosse assim, Jesus diria assim: quando eu quiser, eu entro na sua vida, eu invado a sua vida, eu entro sem pedir licença. Mas não é dessa maneira. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor. A terra Ele deu aos homens. É por isso que aqui na terra, nós, a vontade de Deus, ela seja feita. Deixa eu ler só mais um trechinho, por favor. Pode. Mateus capítulo 6, no versículo, a oração do Pai Nosso. Versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem ensinou essa oração? Não foi Jesus? Jesus está dizendo que nós devemos orar, pedindo que a vontade do Pai seja feita, seja realizada aqui na terra. Amém. Ora, se Deus, na sua soberania, dono de todas as coisas, será que Ele não poderia simplesmente entrar nas nossas vidas de uma vez por todas? Mas Ele estabeleceu um princípio. É o princípio da oração. É o homem que deve orar, dizendo: Senhor, eu quero que a sua vontade, eu desejo a sua vontade na minha vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, até o reino de Deus, para vir à terra, nós devemos orar pedindo. Isso quer dizer, venham os princípios do reino na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família. Você entende? São princípios que o Senhor estabeleceu. É por isso que nós precisamos orar. Amém. Isso mesmo. Amém. Desse jeito. Aleluia. Desse jeito. Então, amados, vez ou outra está travando aqui, mas eu acredito que seja por conta da internet. Então, quando retornar e você der um sinal aí que está bom para você, que retornou, certo? Como o Alisson diz, ele diz: eu pensava assim também, antes de fazer o CTBR. Então, são coisas que... Isso. Pensamentos, né, que nós temos quando nós não conhecemos. Né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente pensa de uma forma, a gente age de uma forma porque não temos o conhecimento.
Isso. Então, nós estávamos falando no início, né, sobre essa questão de orar a vontade de Deus, falando sobre a importância da gente conhecer, né, sobre a pessoa, da gente saber conhecer a vontade. Então, como Cláudio leu aqui, diz que Deus nos deu autoridade, foi dada aos homens, né? Então, Ele nos deu meio para que a gente pudesse modificar coisas, que a gente pudesse resolver coisas através da oração. Certo? E dentro desse princípio, né, de orar a vontade de Deus, de conhecer qual é a vontade de Deus, dentro desse ponto de, eu devo orar, embora Deus saiba, né, ele leu aqui, né, ele trouxe a base. Seja feita a sua vontade, assim na terra como então, nos céus. Lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, ele diz, e ele nos mostra como é que nós precisamos orar. Então, sou eu e você, né, quem clamamos, quem intervimos na situação, certo? Através da oração, declarando que a vontade de Deus seja feita na terra. Só aqui rapidinho. E isso, amados, não é demérito, nem para nós, nem para Deus. É algo... Pensa dessa maneira. Deus que pode todas as coisas, Deus que é tudo, sabe? Deus é soberano. Ele estabelecer que a gente deve cooperar com Ele para o que Ele deve fazer na nossa vida, isso dá muito valor a nós. Amém. Isso indica que Deus te valoriza, que Deus, sabe, te trata com alta consideração. Isso. Sabe? Você não é pó nem cinza como muitos querem, porque isso com pretexto de humildade, eu vou me diminuir, se o próprio Deus disse, eu fiz você imagem e semelhança. Isso. Então Deus te valoriza. Isso. E Deus diz, você vai cooperar comigo. Como? Orando. Amém. Declare palavra de fé, escute, veja as minhas palavras, leia aquilo que está escrito, que é para a sua própria vida. Isso. Amém, amados? Então, queridos, nós precisamos ver como um privilégio muito grande, Amém. né? Sermos chamados de cooperadores de Deus. Então, estarmos juntos com Deus no propósito. Deus agindo da forma dele, fazendo do jeito dele, e eu e você cooperando, né? Amém. Crendo, orando, conhecendo, agindo de acordo com a vontade de Deus. Né? E para que você entenda que é preciso sim você orar, é preciso sim você falar a Deus, falar para a situação, coisas. Quando se trata para a situação, você vai falar a palavra, né? Declarar, orar a palavra para a situação, orar ao Senhor, seja pedindo, seja agradecendo, né? Então nós vamos ler alguns textos, nós estamos já quase no final dessa live, né, dessa tarde. Depois nós vamos dar continuidade a esse assunto de oração, que é muito bom, é riquíssimo, certo? E que tem que ser o estilo de vida, né, do cristão, né? Nós precisamos desenvolver esse estilo de vida, de orar e orar sem cessar, como a Bíblia diz, né? Mas para isso nós precisamos conhecer o que é oração, entender sobre a oração, entender os tipos de oração, para que a gente possa fazer as coisas da forma correta, né? Fazer de forma correta e ver o resultado que a oração produz. Isso. Certo? Então, ainda em Mateus, no capítulo 7, Sim. no versículos 7 a 11, nós vamos estar lendo esse texto de Mateus. Quer que eu já estou lendo? Pode ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Até onde? Até o 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. É preciso pedir. É preciso pedir. É preciso Então orar. nós estamos abrindo esse texto só para trazer, né, fundamento, para trazer base para a sua vida. A Alisson colocou ali, temos que experimentar o que é legal em nossas vidas. Amém. E é isso aí, isso mesmo. Eu e você precisamos experimentar tudo de bom que Deus tem para nossas vidas, tudo que é legal, né? Então, queridos, esse texto ele é uma prova. Veja só a importância de você conhecer. Quando você conhece a palavra, quando você conhece a vontade de Deus, você começa a abrir mão de alguns conceitos errados que você tinha. Então, se
em algum momento da nossa vida nós pensávamos que eu não preciso estar orando por certas coisas porque Deus já sabe. Eu não preciso abrir a minha boca para falar algo porque Deus ele conhece o meu pensamento, Deus sabe. E a gente segue nesse lema de que Deus sabe, mas a Bíblia nos diz, né, que essa não é a postura que eu e você tem que ter. Né? Eu vou me posicionar dessa forma, Deus sabe. Vai acontecer isso. Não, mas Deus sabe. Então, queridos, não é esse o estilo de vida do Deus sabe. Isso. Né? É o estilo de vida de orar, porque a Bíblia diz que eu preciso orar. Então, esse texto, ele diz, pedir. Então, é dado. É a vontade de Deus dar. Mas Ele dá a quem pede. Então, Deus estabeleceu em sua palavra que é preciso orar. Amém. É preciso pedir. Amém. Então, queridos, vamos parar de ficar calados. Vamos orar, vamos pedir. Batei e abri-se-vos-á. Então, só é aberto a porta de quem bate. Né? Então, se você bate, será aberto. Versículo 6. Versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Veja, a pessoa não busca, quer ver Deus, quer conhecer Deus, quer que Deus haja em sua vida, mas não busca, mas não ora, mas quer. Né? Ele acabou de falar que nós somos cooperadores. Deus, Ele nos chamou para sermos cooperadores dele. Ele dá. Ele ouve. É desejo de Deus que eu e você desfrute de tudo que é legal, como Alice falou aí. Então, mas eu preciso cooperar. Eu tenho a participação nisso. E nós precisamos ver isso como algo privilegioso, como algo maravilhoso, como algo de valor. Deus, ele constituiu, Ele estabeleceu que eu fosse uma cooperadora dele, que eu estivesse junto nisso. Então, as vitórias, eu estou junto, não estou só. É Deus agindo e eu aqui também, crendo, orando, agindo. Então, Ele diz, peçam, lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Amém. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amados, nós precisamos agir. Nós não devemos ficar com os nossos braços encruzados e pensando só, Deus sabe. Deus sabe. Não, queridos, nós somos cooperadores desse Deus que sabe. Né? E Ele ensina em sua palavra como é que eu tenho que agir. Então, oração é um estilo de vida, certo? É um desenvolver de comunhão de você com seu Pai, você conhecendo a vontade de Deus, certo? E interagindo com Ele, cooperando com Ele. E Deus que sabe, agindo, porque você tem buscado, porque você tem se posicionado, porque você tem seguido a orientação que Ele estabeleceu na palavra. Certo? Nós temos mais alguns minutinhos aqui, e eu quero ler mais outro texto em Marcos. Abra aí, por favor, meu. Marcos capítulo 11, versículo 24. É desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. 11. Glória a Deus. 11 e 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis. Pronto. E tê-lo-eis. Pronto. Amém? Parece ser tão fácil, né, amados? Como é que diz o texto? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Pronto. Eu oro. E eu preciso crer que tudo que eu estou pedindo, né, eu preciso crer naquilo que eu estou pedindo. Crer que eu receberei. Boca e coração envolvido. Fé, né, a boca, não abrindo seus lábios e crendo com o coração. Né? Declarando com os lábios e crendo com o coração que receberá. E o que é que acontece? Receberá. Amém. Né? Receberá. Tudo que pedir. E o último texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 18, versículos 7 e 8. Aleluia. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite,
ainda que tardio para com eles? Vejam a sua versão, tá aí? Se é assim também. Peraí. Deus fará. Aqui é um questionamento. É. Amém? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça. E depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, queridos, nós servimos a um Deus que, ele faz aquela pergunta, né? Acaso Deus não fará justiça? Aqueles que clamam, aqueles que buscam, aqueles que pedem? E aí ele mesmo responde, sim, ele fará. Amém. Ou seja, ele responde. Acaso Deus não responderá a sua oração? Sim, ele responde a nossa oração. Glória a Deus por isso. João 14, Glória eu disse que era o último texto, mas nós vamos finalizar, ainda temos um pouquinho, minutinho ali. João 14. Nós vamos finalizar com João 14, Sim. versículo 13 e 14. Amém. E tudo quanto pedirdes em meu nome, e eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém. Então, amados, para a gente finalizar, eu quero trazer duas coisas importantes, tá? Tudo que pedir, de que forma e a quem pedir e como pedir. Isso. Tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus. Isso. Certo? Tudo que pedir em meu nome, Ele fará. Amém. Ele responderá. Mas aí as pessoas dizem, então tudo é De uma tudo. Ferrari. Então eu vou pedir tudo. Ah, não estou gostando daquilo, não gosto de fulano de tal. Então eu vou pedir isso e aquilo. Sabe, querido? Tudo que você pedir, mas tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Amém. Né? Nós lemos no início, falamos no início sobre a importância de orar à vontade de Deus. Exato. Então eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para ter respaldo na oração que eu faço. Amém. Então, observe se o que você tem pedido é a vontade de Deus. Isso. E como é que eu vou saber se é a vontade de Deus? Conhecendo Ele. Isso. Tendo comunhão com Ele. Amém. Convivendo com a sua palavra. Então, Ele vai dar sim tudo que você pede no nome de Jesus. Só para corroborar com essa fala sua, Luziana. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Pronto. A palavra em nós. Pronto. É de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então, quando, amados, a Bíblia fala sobre esse tudo que você quiser, tudo que você pedir, mas se a palavra dele estiver em você, né? Eu estou nele e a palavra dele está em mim. Então, tudo que eu pedir me será dado, né? Então, eu preciso conhecer a vontade de Deus, orar a vontade de Deus, orar a palavra de Deus e crer que eu terei aquilo que eu peço. Amém? Então essa é uma oração que produz resultados. Glória. Que eu e você, nesse tempo, né, possamos desenvolver, possamos intensificar a nossa vida de oração ao Senhor. Amém? Nós estamos finalizando. Caiu. Espere, Caio. Chega.